Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham assistido a aula, né, a parte um sobre as estruturas geológicas. Como eu havia dito a vocês, nós vamos falar hoje sobre bacias sedimentares. Relembrando que eu comentei com vocês que as estruturas geológicas, elas são três, tá? Bacias sedimentares, dobramentos modernos e os crátons da aula passada. Crátons ou maciços antigos ou escudos cristalinos, que foi o que nós trabalhamos anteriormente. Lembrando que o nosso enfoque é sempre relacionar essa estrutura geológica com a sua importância econômica. Disse a vocês que os maciços antigos, neles nós podemos encontrar, tá, recursos minerais, sejam eles metálicos, tá, ou rochas ornamentais também. Aqui nós vamos falar das bacias sedimentares. Lembrando que 64% do território brasileiro é constituído de bacias sedimentares. Qual a importância dessas bacias sedimentares no aspecto econômico? Nós iremos encontrar, tá, combustíveis fósseis, como, tá, carvão mineral, que eu coloquei para vocês, petróleo, gás natural, como também rochas sedimentares. Coloquei aqui para vocês o arenito, o calcário, o folhelo, certo? Relembrando, as bacias sedimentares, tá? Elas são constituídas a partir do soterramento de rochas essas que se desprenderam de outras estruturas, né? Nós vamos ver aqui que se desprenderam de maciços antigos, se desprenderam dos maciços antigos a partir do processo de erosão, certo? Então elas sofreram processos erosivos, se desprenderam dessas áreas e foram preenchendo essas áreas mais baixas aqui. Todas as bacias sedimentares, ou elas só são constituídas por rochas, ou em meio a essas rochas nós podemos encontrar também matérias orgânicas, seja de animais ou só material vegetal. Aí, dependendo do que foi soterrado junto com essas rochas, é que nós vamos ver qual o tipo, tá, de mineral que vai ter nela, certo? Então aqui eu coloquei para vocês verem, tá, um perfil que você tem aqui, o escudo das Guianas, que é aquela região ao norte do Brasil. Aí nós temos aqui a parte, tá, da depressão, que foi compactada e preenchida por sedimentos, tanto daqui quanto daqui, que vai ser a bacia amazônica, ok? E aqui nós já temos o escudo sul-amazônico, que é aquela região ali da Serra dos Carajás, certo? Então nós teremos aqui dois tipos de bacias sedimentares, a de grande extensão e a de pequena extensão. Então nós, como eu já disse para vocês, ela é constituída de rochas sedimentares. Aqui nós vamos falar agora das bacias de grande extensão. Então nós temos a bacia amazônica, certo? Lembrando que toda aquela parte no meio, que eu até falei para vocês, mostrei o mapa do Brasil, toda aquela parte ali do meio da Amazônia é de bacias sedimentares da era Cenozoica, certo? Então ela é de formação geológica recente. Nós temos a bacia do meio norte, que é aquela região ali do Maranhão e do Piauí, e temos a bacia do Paraná ou Paranaica, que é de muita importância, porque nessa região que pega o sul do Brasil é que nós vamos encontrar ali o carvão, que eu já tinha manifestado para vocês, que é o carvão mineral. Temos a bacia São Franciscana ou a do São Francisco e a bacia do Pantanal Mato Grossense. Lembrando que a bacia do Pantanal Mato Grossense também é de formação geológica recente, tá? Que eu já disse para vocês que é a região ali do Pantanal. Agora o que eu quero dar enfoque mesmo, chamar a atenção de vocês, é para a bacia do Paraná, porque vai pegar o sul do Brasil e ela vai ser riquíssima em carvão mineral. Lembrando que o carvão mineral ele é diferente do carvão vegetal, que é esse que vocês utilizam para assar carne. O carvão vegetal, eles pegam a madeira da floresta, né, ou cerrado principalmente, colocam em carvoarias e queimam essa madeira.
que não deixa ele queimar totalmente. Aí você tem o carvão para assar carne, que é o carvão vegetal. Lembrando que esse carvão, ele também é calorífero, porém ele não é tão calorífero quanto o carvão mineral. Lembrando que esse carvão também libera, né, poluentes na atmosfera, só que o carvão mineral ele é mais poluente e mais calorífero, e ele é um recurso mineral finito, ele tem fim, ele não é renovável a tempo de uso, ok? Então nós vamos ver aqui o processo de formação do carvão mineral. Então, para vocês perceberem, eu coloquei esse esqueminha aqui, ó, que dá para você ver que tem árvores, certo? Áreas pantanosas, e coloquei esse declive. Esse declive é justamente para que você entenda que o carvão mineral, ele foi constituído e formado em área de depressão, certo? Então, lembra que eu falei para vocês que depressões são áreas rebaixadas, e essa área rebaixada, ela foi preenchida por sedimentos. Então, nesse vão aqui, ó, que é a área rebaixada, que eu tô dando ênfase, florestas inteiras foram soterradas. No período da era paleozoica, pela quantidade de carbono que existia na atmosfera, então nós vamos ver aí que as vegetações nesse período, elas eram grandiosas, enormes árvores. Então eles acreditam que várias florestas dessas tenham sido soterradas, tá? Então, para a fabricação do carvão mineral, gente, pensa, lá da era paleozoica, nós vamos ver que essas florestas inteiras foram soterradas. Nós precisamos de combinação de 3 coisinhas, tá? Você precisa de pressão, tá? Muito calor e ausência de oxigênio ou pouca presença de oxigênio. E é óbvio, a questão do tempo, né? O tempo aqui, quanto mais antigo o processo de soterração dessas florestas, mais calorífero é o carvão, tá? Então nós vamos estratificar o carvão, tá, mineral em antracito, hulha, lignito e turfa. Lembrando que o antracito, em questão de tempo, ele é o mais antigo, mas o processo de formação é o mesmo. Árvore, tá? Ou áreas pantanosas, pressão, alta temperatura e pouca presença, eu coloquei aqui, ó, de oxigênio, certo? O antracito é o carvão que tem maior concentração de carbono, em torno de 95% dele é composto de carbono. O hulha, de 75% a 85% dele é constituído de carbono. O lignite ou lignito, nós vamos ter aí de 65% a 75%. O mais superficial, o último a ser soterrado aí, vai ser, tá, o carvão tipo turfa. Ele é o que tem menos, tá, carbono, ok? Tranquilo? Então nós temos 4 tipos de carvão mineral. Ambos são combustíveis fósseis, ambos liberam poluição para a atmosfera, ambos contribuem para o aquecimento global, ok? O mais calorífero, o antracito, o mais antigo no que se refere a tempo. Depois dele, hulha, tá? Lignito ou lenhito e o turfa. O que precisa para esse processo de formação? Relembrando, alta temperatura, pressão, pouca ou não existência de oxigênio no processo de soterramento. E lembrando que o que vai diferenciar foi o tempo em que isso ocorreu. Onde tem mais carvão mineral, se a gente pegar aí dentro dos continentes do mundo? Se você olhar aqui, ó, a 34,6% do carvão mineral está aqui nos Estados Unidos, tá? Aí você tem a quantidade da África, Rússia 22,4%, o Brasil 1%. A maior parte do carvão mineral que nós utilizamos, principalmente para siderúrgicas, ele é importado,
tá? Nós trazemos, porque a gente precisa carvão coqueificável, nós precisamos de um carvão mais calorífero, então o Brasil importa. O nosso carvão, ele é usado mais para geração de energia nas termoelétricas, certo? Então nós vamos ver que Ásia, Europa e América do Norte são os locais onde nós teremos maior quantidade de carvão. Aqui eu coloquei para vocês, tá? A estratificação, o mais superficial, turfa, lignito, hulha e antracito, tá? Combinação de tempo, pressão, temperatura e pouca presença ou inexistência do oxigênio. Fechou? Aqui é o carvão, para vocês verem. Aqui foi a jazida carbonífera que eu mostrei para vocês. Disse para vocês que o carvão brasileiro ele não é de boa qualidade, porque ocorreu um derrame basáltico aqui no período Triássico da era Mesozoica, certo? Lembra que a Terra, ela era Pangeia, certo? Até a era Paleozoica no período Permiano, certo? Permiano é o último período da era Paleozoica, a gente já teve uma aula sobre isso. Posteriormente, nós começamos a era Mesozoica. Triássico é o primeiro período, foi quando a América já começa, né? A Terra já começa a se separar, e nesse período ocorreu o derrame basáltico, certo? Aqui nós vamos ver a diminuição do poder calorífero do carvão, e se a gente buscar aí para fazer um elo, é um local onde a gente vai ver uma grande presença da formação da terra roxa. A terra roxa ela é proveniente da desagregação do basalto, tá? O basalto é uma rocha magmática e extrusiva. Então, uma rocha que vai propiciar a fertilidade do solo aí do centro-sul brasileiro. Tão bom, né, de boa qualidade, que foi utilizado para o cultivo do café no período, né, e até hoje, mas que deu o ápice à economia do café no século XIX, né, onde o Brasil se torna um grande produtor de café mundial. Se você observar aqui, 99,98% do carvão mineral que o Brasil produz, tudo está no sul. E 23%, quem é responsável é o Rio Grande do Sul. Estado de São Paulo, em torno de 0,2%. E o que eu chamei a atenção de vocês, tá? A maior parte é usado nas termoelétricas. Aqui eu quis dar essa ênfase e mostrar para vocês, porque as pessoas que trabalham no processo de extração do carvão mineral, elas sofrem muito, porque com o passar do tempo, ao inalar, né, as fuligens que são retiradas, é como se o pulmão dessas pessoas ficassem petrificados. Então a maioria delas sofrem com processo de asma, bronquite, pneumonia, tá? Então tem sérios problemas respiratórios. Trouxe o esqueminha aqui para vocês verem do funcionamento, tá, de uma de uma termoelétrica. Então você tem aqui, a fornalha é onde você vai estar usando aí a matéria-prima. Essa matéria-prima, no caso aqui, vai ser o carvão mineral. Eu acho interessante a gente fazer esse paralelo, porque o carvão é bastante utilizado no sul e as termoelétricas nós vamos ter ela espalhada pelo Brasil todo. Porém, a concentração maior também está no sul, e é interessante a gente ressaltar o seguinte, que no período de estiagem no Brasil, porque a maior parte da geração de energia no Brasil é proveniente de hidrelétricas, porém no período de estiagem dos rios, quando a gente fala assim, que a gente está entrando no processo da bandeira vermelha, que a energia fica mais cara, é justamente porque nós começamos a usar a energia proveniente das termoelétricas, certo? Então as termoelétricas elas são extremamente poluidoras e elas podem usar vários tipos de matéria-prima aqui na fornalha. Você pode queimar carvão, você pode queimar derivados do petróleo, você pode queimar carvão vegetal, você pode queimar bagaço de cana, você pode queimar pneu, o que for, o que você quiser utilizar aqui para aquecer e que libere calor, você pode usar numa termoelétrica, certo? Tem as suas vantagens, ela ocupa pouco espaço, poucas fiações,
porém ela é extremamente poluidora dependendo do que você utiliza para queima aqui. Vale ressaltar que o que gera, né, o que movimenta a turbina não é esse calor, e sim o vapor d'água, tá? Então ele usa esse calor aqui da fornalha para aquecer essa caldeira, tá? Não sei se você tá percebendo que ele tá em ebulição. A hora que ele entra em ebulição aqui, ó, ele libera vapor. O vapor movimenta as turbinas. A hora que ele movimenta as turbinas, a água desce, tá? Vem para o condensador e volta para cá. E é esse movimento aqui das turbinas que vai ser direcionada para o gerador. E o gerador transforma essa energia mecânica em energia elétrica, ok? Bom, nós vamos estar falando agora, tá? Aqui da bacia do Paraná, que nós já falamos. No litoral brasileiro, nós teremos as bacias, tá, sedimentar de pequenas extensões. Essas bacias onde nós iremos encontrar uma grande quantidade, tá, de petróleo, que é a bacia de Potiguar, do Recôncavo, região do Recôncavo baiano, a bacia do Tucano, tá? Ambas vão ser extremamente importantes para a extração de petróleo. Tá? Lembrando que petróleo também é encontrado em bacias sedimentares e as bacias costeiras. Vale ressaltar que as nossas bacias costeiras, bacias essas formadas dentro do Oceano Atlântico, elas tiveram seu processo de formação na era, tá, Mesozoica, no processo de separação da África com a América. Então isso gerou um soterramento muito grande. Foi quando ocorreu o processo de formação do pré-sal, tá? Então o pré-sal brasileiro, ele foi formado, ele foi constituído nesse processo de separação da América da África. Lembrando que esse processo, na aula passada, é um movimento divergente. Nesse movimento divergente foi gerando aí a expansão do assoalho oceânico, tá? Aqui nós vamos ver aqui o compartimento de planalto, né, que são as intracrantônicas, engasguei tudo aqui, né, de Curitiba, de Taubaté e Resende a São Paulo, que são áreas todas de bacias de pequenas extensões, são pequenininhas, mas que tem vários recursos minerais. Aqui, tá, nós vamos ver o processo de formação aqui do petróleo. Então é interessante que você perceba que o petróleo, ele também vai ser formado em área, tá, rebaixada, onde, tá, nós teremos aí animais, olha a diferença, animais e vegetais de origem marinha que foram soterrados, compactados, né, pressionados sob altíssima temperatura, pressão e pouca existência, tá, de oxigênio. Daí vai dar origem ao petróleo e ao gás natural. E podemos encontrar também o xisto betuminoso, que é uma área que são óleos, né, impregnados em uma rocha sedimentar. Então isso eu preciso que vocês entendam, tá? Petróleo, olha o processo diferente dele. É animais e vegetais de origem marinha. Carvão mineral, florestas e áreas pantanosas. Não tem animal no meio do carvão, tá? Só o petróleo que tem animais e vegetais de origem marinha. Pressão, temperatura, pouca presença de oxigênio e a questão do tempo. Recurso mineral finito, também não renovável. Aqui, para você ver o processo, tá? Então, processo de soterramento, tá? Aumento da pressão ao longo do tempo, é o que vai dar origem ao petróleo. Petróleo, nós temos todos os seus derivados, a gasolina, o diesel, o querosene, e aí vai, tá? Vamos ter o gás mineral, que é o gás de cozinha. Lembrando que dos três, carvão, petróleo e o gás mineral ele é menos poluente, mas ele também é combustível fóssil, tá? O gás mineral e o petróleo, ambos são hidrocarbonetos, ambos são combustíveis fósseis, ambos são encontrados juntos, tá? O gás mineral é o petróleo em estado gasoso, certo? Então nós temos o acúmulo desses gases, então ele é captado
e é utilizado também em termoelétricas, é utilizado para aquecedores, é utilizado como gás de cozinha. Ele tem N funcionalidades, como combustível para carros e aí vai, certo? Então vamos para o próximo. Aqui eu trouxe para vocês verem a imagem do pré-sal. Guarda isso que é importantíssimo. O pré-sal ou o petróleo brasileiro, ele é encontrado na nossa plataforma continental. Quando a gente fala do relevo oceânico, guarda isso. O relevo oceânico ele é estruturado, dividido em plataforma continental, talude e planície oceânica, ou fundo do oceano, ou planície abissal. Qual o local dessas três áreas que a gente encontra petróleo? Na plataforma continental. Tá? Às vezes pode ser encontrado petróleo aqui, fragmentos, onde? No talude. Jamais você vai encontrar petróleo na planície abissal, certo? Então, onde se encontra petróleo? Na plataforma continental, guarda isso. Qual que é a área que você vai encontrar petróleo? Plataforma continental. Toda essa região aqui, ó, que eu quero dar uma ênfase com vocês, ela é chamada de Amazônia Azul. Por que nós a chamamos de Amazônia Azul? Porque ela está dentro do Oceano Atlântico, por isso do azul. Porém, ela é tão rica quanto a Amazônia em biodiversidade, em recursos minerais, tá? Toda essa área aqui de 350 milhas, tá? É área pertencente ao Brasil. Então, nós vamos pegar aqui a extensão da plataforma continental até chegar aqui no alto mar. Isso aqui é pertencente a quem? Ao Brasil, tá? Então, essa parte aqui, ó, que é a zona econômica brasileira, ela é exclusivamente do Brasil, é até aqui 200 milhas. Porém, eles estão solicitando a expansão dessa extração até as 350 milhas. Vale ressaltar o seguinte, por que pré-sal? Então, o Brasil, ele já extraía petróleo no litoral, tá? Na região ali de Potiguar, a região do Rio de Janeiro, que são aquelas regiões das bacias de pequenas extensões. O pré-sal ele foi mais recentemente encontrado. Por quê? Eu quero que vocês percebam o seguinte, esse esquema aqui, eles vêm aqui, ó, colocam uma plataforma petrolífera aqui, aí eles vêm, colocam esses dutos aqui, ó, e vão perfurando. Aí ele perfura isso aqui, ó. Isso aqui é constituído tanto de rochas, tá? Aí ele passa por uma camada de sal, tá? Mais rochas, só depois que ele vai encontrar o petróleo, que eles chamam de pré-sal. Nós falamos que essa área de profundidade aqui do pré-sal, ela tá em torno de 6.000 metros de profundidade. Eles fazem a relação, tá? Aqui nós temos mais ou menos 11, ó. Então, o pré-sal tá mais ou menos a 6.000 metros de profundidade, ok? Deu para entender? Então, onde se extrai o petróleo? Tá? Dentro do oceano, na plataforma continental, tá? O pré-sal, ele foi encontrado abaixo de uma camada de sal. Quais as áreas, tá, de extração do petróleo? Ela vai se localizar, tá? Ela está localizada do estado do Espírito Santo, ela se estende do estado do Espírito Santo até Santa Catarina. O Rio de Janeiro domina, né? Tem parte do território dele, isso dentro do mar, que vai se destacar também pela extração de petróleo. Tanto é que a gente fala da bacia de Campos, Santos e Espírito Santo, que é a extensão do pré-sal, bacia de Santos, Campos e Espírito Santo. Então ela vai se estender do litoral do Espírito Santo até Santa Catarina. Guarda isso é importante, tá? Podem ser assuntos
bastante cobrados para vocês, tanto no vestibular quanto no Enem. É interessante que vocês saibam isso e tenham essa noção. Aqui foi o que eu falei para vocês, a questão da profundidade, certo? Ele faz aqui até a relação da profundidade do pré-sal com o Everest. O Everest tem em torno de 8.850 metros, tá? E o pré-sal tem uma profundidade em torno aqui de 6.000, tá? Metros. Que eu coloquei para vocês, só para vocês fazerem essa relação. Aqui foi a localização, lembra que eu falei para vocês? Ele vai se estender do litoral do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina. É a extensão aqui do pré-sal. Não esqueçam disso, vocês precisam saber disso, tá? Ele se estende do litoral do Espírito Santo até Santa Catarina. Nós vamos ver áreas importantes como a área de extração de Santos, Campos e Espírito Santo, ok? A outra coisa aqui é só questão de nomenclatura, tá? Você fala que o petróleo extraído no mar nós chamamos de offshore, em terra onshore, tá? Finalizamos essa estrutura geológica que é bacia sedimentar. Nós teremos uma outra aula que eu vou fazer para vocês com os dobramentos modernos. Lembrando que dobramentos modernos nós não temos no Brasil. Então, beijos, até a próxima aula.